Meus irmãos, nós vamos retomar então agora o nosso culto a Deus. Nesse momento, com a escola bíblica dominical, nós vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor, mais uma vez nós te damos graças por essa oportunidade, Senhor, de podermos nos voltar para a Tua Palavra, extraindo as verdades que o Senhor revelou ao Teu povo por meio dela. Ajuda-nos na instrução do Teu Espírito, Senhor, que possamos compreender a Tua revelação e vivê-la para a Tua glória. Fala com os Teus filhos que estão aqui nesta manhã, envolva-nos com o Teu Espírito, Deus, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, aquieta-nos em Tuas mãos, que possamos ouvir a Tua instrução por meio da Tua Palavra e sairmos daqui mais alegres, com mais confiança em Ti, Senhor, para viver esta vida cristã à luz de um mundo que Te rejeita cada dia mais. Ajuda-nos como Igreja de Cristo, fortalece-nos, alegra-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí estudado, então, esta revista, do J.I. Packer, da religião Vida Mansa, e hoje nós vamos aí ver o 6º estudo, que tem como tema Criados para o Prazer. Olha lá, quais são os objetivos desse estudo aqui, muito fundamental para cada um de nós, para a nossa vida diante do Senhor. A alegria e o prazer foram criados por Deus para o nosso desfrute. O Senhor criou isso. Devemos buscar em Deus a fonte da nossa alegria e prazer. Nós vamos ver que interessante o desdobramento disso aqui. O mundo sem Deus vem de uma alegria e um prazer, olha só, dependente do que o homem pode produzir. Isso é claro, cada dia mais. Quem obedece e serve a Deus encontrará a verdadeira alegria e prazer, que começa aqui e dura para sempre. O autor aqui da lição, ele faz essa divisão aí, ele traz uma introdução, o prazer da alegria, o conceito desafiador, que é essa alegria em Deus. Será que existe alegria sem prazer? Prazer que aponta para a glória, prazer e alegria nesta vida, e traz aí uma conclusão e uma aplicação também. Então vamos lá para a nossa introdução. O que nós vimos na aula passada? Os irmãos se lembram, pensando sobre a religião do spa, não é? A religião cristã dizia, deve funcionar como um spa, conduzindo o seu fiel ao prazer pessoal neste mundo, a um desfrute aqui neste mundo, não é? Uma visão aí existencialista, do que tudo se resolve aqui e agora. Uma vida hedonista. Lembram o que era o hedonismo? Essa filosofia humana que diz que o fim último da vida é a busca pelo prazer. Então, segundo a religião Vida Mansa, o fiel ele deve desfrutar dessa vida. Ele deve negar ou então mascarar as aflições, negando tudo isso, como se não existisse nada de ruim lá fora, mas buscando mascarar isso, toda essa tristeza ao nosso redor, todo o mal que nos rodeia e que está em nós pela presença do pecado ainda, o quê? Frequentando um local que possa ser como um spa, que massageie o teu ego, que não encare a realidade do inferno, a realidade do pecado, a necessidade de arrependimento, a necessidade de consideração da obra de Cristo por nosso resgate diante de Deus. Nós vimos tudo isso na aula passada. E o que nós vamos ver hoje? Porque quando a gente pensa nisso, parece que a igreja verdadeira não pode funcionar como um local agradável, prazeroso. Claro que sim. A igreja verdadeira, ela nos traz a alegria da presença de Deus pela comunhão que temos com Jesus Cristo. Então olha o título da lição, Criados para o Prazer. A religião cristã está aberta à alegria e ao prazer desta vida. Como eu disse, o cristão não é um melancólico, mas veja, irmãos, ele também não é ingênuo. Ele não busca o prazer dessa vida como seu alvo final, como os hedonistas, os existencialistas, os epicuristas. Por quê? Porque aqui do lado de cá do sol, marcado pela queda, tudo é efêmero. Olha que interessante, alguns exemplos. Ao mesmo tempo que uma criança comemora o gol e ela deve comemorar, ela pode perder o jogo. E aí? Ao mesmo tempo que um adolescente passa no vestibular e todo mundo se alegra, ele pode depois viver sem emprego muito tempo. Pode viver desempregado. Ao mesmo tempo que você celebra as bodas de um casamento, daqui a pouco, um dos dois pode morrer. Então perceba como a alegria do lado de cá, ela sempre está na presença de algo temporário, efêmero, que não dura. O cristão maduro desfruta sim de momentos de alegria, de prazer, mas sempre sabendo que eles não são seu alvo final, mas sim a alegria e o prazer que desfrutarão na presença de Deus nos céus.
Então olha que legal, o prazer dá alegria. E sabe uma coisa que as pessoas não sabem? É que alegria e prazer são coisas diferentes. Não necessariamente estão relacionadas. E eu pergunto aí, é possível estar alegre sem sentir prazer? Olha que pergunta desafiadora. A maioria das pessoas vão dizer não, porque a alegria vem do prazer que eu desfruto, daquilo que chega até mim. Por isso que para a religião Vida Mansa não é possível ter alegria sem prazer. Por quê? Porque é do prazer que vem a alegria deste fiel. Se a vida está confortável, se eu estou alegre, então se eu mascaro a dor, então eu me sinto alegre. Por que essa religião Vida Mansa defende essa afirmação de que só é possível estar alegre se eu estiver me sentindo prazer em dada situação? Não é porque dada situação não ofereça problema, mas ela consegue mascarar tudo aquilo. Ela vive na base muitas vezes do negacionismo. Você já viu uma pessoa que vive na base da negação? A pessoa está com a vida dela destruída, mas você vai falar com ela, ela fala assim, não, está tudo bem. Eu tinha um vizinho, eu sempre lembro disso, eu tinha muito pernilongo na minha casa, tinha muito pernilongo, morava perto de um rio ali, mas esse meu vizinho, você ia falar com ele não tinha pernilongo na casa dele, eu não entendia isso. Eu falava, escuta, como é que foi essa noite? Foi pesada, né? Não, rapaz, mas como? Deu problema na minha, na casa da frente, na casa do Bartolomeu, a tua casa está no meio, você não teve problema? Não. Eu falo com muitos moradores de rua, às vezes você vai conversar com eles, é impressionante. Muitos deles estão lá, gente, vivendo na rua, mas falam assim, não, rapaz, está tudo certo, estou tocando a minha vida. A pessoa está vivendo na base da negação. A religião Vida Mansa, a religião do spa, leva os seus clientes a viverem dessa forma. Não é que eles não estão destruídos, enfrentando problemas, mas eles não conseguem enxergar isso, para lutar contra isso. E olha que texto desafiador para esses da religião Vida Mansa. Filipenses 4:4. Paulo está preso. Foi falado aqui que é a carta da alegria nessa manhã. Ele está preso. Ele está lá em Roma, sua primeira prisão, algemado a um soldado romano, e ele vai escrever para os filipenses. E olha o que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo preso em Roma. Eu pergunto, ele sentia prazer em estar algemado a um soldado romano dentro de um quarto? Ele tinha prazer? A situação fática trazia prazer, contentamento a ele? Claro que não. Mas olha o que ele diz: alegrai-vos. Por que Paulo estava alegre? Ele não tinha prazer, porque a situação externa não lhe dava esse prazer. Mas ele pode se sentir alegre. Por quê? Porque ele sabe que a sua vida estava com Deus. Aí a gente começa a entender a diferença de alegria e de prazer, irmãos. O prazer está condicionado às circunstâncias externas. Preso, Paulo não tinha prazer naquilo, mas a alegria não. Então olha só, um crente quando vai num velório, é claro que ele não vai sorrindo. Aquela situação lhe dá prazer? De jeito nenhum. A morte é uma inimiga terrível, segundo a Escritura. Último inimigo a ser vencido. Mas ele tem o quê? Ele pode ir num velório, mesmo numa situação de desprazer, mas alegre no coração. Entenderam a diferença? Ele pode estar desempregado. O desemprego traz prazer na vida de alguém? Claro que não. Mas um crente pode se sentir alegre. Por quê? Porque o Deus dele é o Deus da providência. Ele vai orar, ele vai esperar, Deus vai abrir uma porta de emprego para ele. Estão entendendo a diferença entre prazer e alegria? Problemas no casamento. Irmãos podem enfrentar problemas no casamento. São situações desprazerosas. Quem é casado sabe como é difícil. Mas veja, isso não te impede de se sentir alegre no meio desse desprazer. Por quê? Você sabe que Deus está cuidando da tua vida. Foi Ele que te uniu à tua esposa. Foi Ele que te uniu ao teu marido. Ele está cuidando disso. Então a alegria, segundo a Bíblia, está ligada às promessas de Deus, ao pertencimento a Deus, a uma vida de piedade na obediência e o amor ao Deus. A situação está difícil, está sem prazer, mas o crente fala assim: Deus proverá. Alegria, Deus irá adiante. Senhor, está tudo desmoronando, mas eu sei, o Senhor está comigo. Olha aí a alegria. Então, irmão, alegria não é você sair sorrindo por aí, tocando
zabumba, sem emprego, com o pai no hospital, com o filho afastado da igreja. Não, irmão, essas situações são desprazerosas para qualquer pessoa, até para o crente. Mas no meio do olho do furacão, o Espírito de Deus enche o crente de alegria. Olha Paulo, como é que Paulo podia dizer isso na situação dele? Alegrai-vos sempre. Mesmo agora, Filipenses, vocês estão vendo que eu não tenho prazer em estar preso, mas alegrai-vos. Por quê? Porque eu estou alegre. Por quê? Porque eu estou alegre no Senhor. Isso faz toda a diferença para você caminhar com Deus nessa vida. Quando está tudo desmoronando ao teu redor, você vai ficar firme. Por quê? Porque é uma alegria sobrenatural. É algo que Deus, pelo Espírito, comunica no teu coração, meu caro. Não tem a ver com circunstância externa, com prazer. Quando que o mundo se alegra? Quando está tudo bem. Quando tem comida, dinheiro, muita mulher, muita coisa errada, muita festa profana, muita bebida. Aí a pessoa se alegra. O cristão é diferente. A alegria que vem de Deus é totalmente diferente. E essa alegria tem um prazer. Olha o título aí: o prazer da alegria. A alegria do mundo depende do prazer experimentado. Como eu disse, a situação está favorável? Olha alguns exemplos. Lucro desonesto no trabalho. Nossa, estou ganhando dinheiro. Estou só negando a fé, mas estou ganhando dinheiro. Sexo fácil. Hoje, nesse mundo profano, caído, em que sexo é diversão, não é mais resultado do compromisso dentro do casamento de um homem com uma mulher. Uma religião que não confronta meus pecados e me deixa viver como eu quero, massageia o meu ego. Que delícia! Tudo isso dá prazer, claro. Mas veja, a questão não é essa. A questão é, eu posso me alegrar em Deus lá na alma, mantendo esse tipo de prazer? Ou seja, Deus aprova isso? Desse tipo de prazer, pode vir essa alegria diante de Deus? Não. O prazer à luz dessa vida não necessariamente conduz à alegria, que é uma satisfação de alma, de que a minha vida está nas mãos de Deus, é guiada por Ele, é aprovada por Ele em Cristo. Então olha aí, preste atenção nisso. Você pode desfrutar do prazer dessa vida e estar extremamente infeliz. Quantas celebridades o tempo todo não cometem suicídio? Meus irmãos, são homens, mulheres que, à luz de uma cultura sem Deus, têm status, têm prestígio, têm milhões de seguidores nas redes sociais. E eu te pergunto, por que eles se matam? Porque não têm alegria no coração. Eles desfrutam de um prazer que Deus não aprova. Estão no fundo do poço, com dinheiro, com pessoas, com prestígio, com nome, com tudo. Você pode enfrentar as aflições e estar extremamente feliz de outro lado. Então, de um lado, você pode desfrutar de um prazer sem Deus e estar infeliz. Ou você pode enfrentar as aflições e estar extremamente feliz, como Paulo. E aí a gente se lembra lá de Eclesiastes 2, 24 e 25. É um texto que eu sempre gosto muito de ler. Olha o que diz o sábio aqui. Eclesiastes 2, 24 e 25. Olha o que ele diz. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ter prazer naquilo que Deus deu. Claro! Agora olha o que ele fala. No entanto, ele vai dizer algo que contraria isso. Vi também que isso vem da mão de Deus. Então, esse prazer que vem do trabalho, você tem que ter a consciência de que ele vem de onde para a tua vida? Das mãos de Deus. Senão, você não vai se alegrar nele. Quer ver? Olha o 25. Pois, separado deste, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem pode ter prazer nessas coisas? Se eu não entendo que isso vem das mãos de Deus. E a resposta aqui é: ninguém. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. A alegria, segundo aqui o sábio, está ligada ao pertencimento a Deus. Então, irmãos, a alegria, vocês já estão percebendo, é maior que o prazer, segundo a Bíblia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que diz Paulo no versículo de 8 a 9. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Está falando do ministério dele.
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora, por que ele podia viver assim no meio de tanto desprazer? Ele vai falar no 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A vida dele está na mão de Cristo, no meio de todo aquele desprazer, e por isso ele pode se alegrar. E ele conclui no 16 e no 18: por isso, porque a minha vida está na mão de Cristo, porque eu fui salvo da morte eterna, porque ele voltará e ressuscitará o meu corpo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, tenha desprazer, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que nos dá desprazer, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Está vendo aí a correlação entre desprazer de um lado e alegria do outro, numa glória eterna que Deus tem para a sua igreja? Isso é sabedoria para enfrentar as aflições. Agora, isso é desafiador. Então, qual o conceito bíblico de alegria? Para muita igreja, para muita gente, alegria é Deus te dá tudo que você quer. E como já disse um estudioso da palavra de Deus, sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer? Te dar tudo que você quer. Você vai se afastar dele. No Salmo 16, esse salmo é precioso, irmãos. É o salmo aí do autor da lição. Eu estendi para alguns outros textos, mas ele toma esse salmo aqui. No Salmo 16, Davi entende que a alegria verdadeira repousa sobre o próprio Deus e não sobre nós. Se você tem tua Bíblia aí, abra aí no Salmo 16 comigo. Salmo 16, vamos dar uma analisada rápida nele. Davi, olhando para esse salmo, entende que a alegria verdadeira repousa sobre o próprio Deus, irmãos, não sobre nós, não sobre o que está ao nosso redor. Quem entende isso, vive alegre com Deus nesse mundo, mesmo enfrentando situações difíceis. Olha o que diz Davi aí, Salmo 16, nos versículos 1 e 2, sabe o que ele constata? Que Deus é o seu tesouro mais precioso. Diga ao Senhor, ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. E olha o versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, o prazer dele está na igreja, em servir a Deus por meio da igreja. Esses santos aqui é a igreja do Senhor. Nos versículos 4 e 6, ele diz que é perigoso quando a gente troca o Senhor por outros deuses. É um mau negócio. Olha aí, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Veja, ele constata que trocar o Senhor por outros deuses é um péssimo negócio. E olha o versículo 5, que interessante. Meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida, por isso eu posso me alegrar. Por isso eu posso ter desprazer nessa vida de dor, mas me alegrando. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque a minha vida está em tuas mãos. E dos versículos 7 até a primeira parte do 9, ele vai dizer o seguinte, irmãos: porque o Senhor está comigo, Ele é o meu conselheiro nas aflições, Ele me garante que estando ao meu lado eu não serei abalado. Então sabe o que isso vai me encher de alegria, vai me encher de júbilo. Versículo 7 até o 9, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Se alegra, se anima, porque Ele é meu conselheiro, Ele está do meu lado, eu não serei abalado. Ele fala comigo o tempo todo, por meio da sua palavra. E nos versículos 9, segunda parte, até o 10, ele vai dizer, sabe por que eu me alegro? Porque Deus ressuscitará o meu corpo, e juntamente com a minha alma, Ele me levará para si no retorno de Cristo, e eu me alegrarei eternamente. Olha aí, a segunda parte do 9 até o 10. Até o meu corpo repousará seguro. Ele está falando do corpo físico, que vai morrer daqui a pouco, mas vai estar seguro.
Por quê? Olha o 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Que coisa preciosa. Davi tinha a convicção de que até o seu corpo seria ressuscitado lá da morte, e junto com a sua alma, em uma alegria perpétua, estaria na presença de Deus para sempre. Então ele pode se alegrar. E o versículo 11 resume tudo. Olha aí o que diz o 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não se sabe se Davi estava correndo risco de morte aqui, estava pensando na morte, mas olha o que o anima, de que da presença de Deus há uma alegria que não acaba. Então qual o conceito bíblico de alegria? Nós precisamos entender isso. Não é desfrutar dos prazeres deste mundo sem Deus, isso é para o ímpio, porque vive uma vida de impiedade, desconsiderando Deus, ou então de uma vida religiosa de spa, uma religião confortável e alegre, segundo os ditames do mundo, são os religiosos da vida mansa. Então, qual é o conceito bíblico de alegria? É viver sabendo que, independentemente das circunstâncias da vida, se são boas ou ruins, se o cristão está na presença de Deus, se Deus é seu conselheiro, se Ele está ao seu lado, se Ele promete ressuscitá-lo dos mortos e lhe dar vida eterna em Cristo, então a alegria encherá o seu coração e mente. Perceberam que diferença abismal entre a alegria desse mundo e a alegria segundo a Escritura? A alegria cristã tem relação com delícias perpétuas, em conhecer e desfrutar do amor redentor de Deus em Cristo, o que vai muito além de momentos alegres nesse mundo, meu irmão. Sim, o cristão tem que se alegrar com momentos que Deus dá, mas entenda uma coisa, há uma alegria infinitamente maior que essa, que pode não durar. Como eu disse, você é crente, você está jogando bola e marcou um gol, uhul, daqui a pouco o teu time perde. Você vai se entristecer, você não vai ter prazer naquela partida, entende? Essa alegria não pode depender de circunstância externa. Filipenses 3:8, Paulo tinha tudo para se acomodar na sua religião, mas ele chama tudo aquilo que ele tinha, seu conhecimento teológico, seus bens, seu status diante do judaísmo, a sua consideração, tudo aquilo que ele tinha, todo aquele prazer que ele dava, ele passava e as pessoas, eu até imagino, olha, aquele ali é o fariseu Paulo de Tarso, fique inquieto na presença dele. Tudo isso aí, lá em Filipenses 3:8, ele chamou de refúgio, lixo, coisa sem valor. E ele, por que ele considera assim agora a sua vida? Porque agora ele entendeu a verdadeira alegria, que é conhecer e pertencer a Cristo, que o havia salvo lá na cruz. Mas muitos podem pensar assim, e essa alegria sem prazer? Então será que a fé cristã é contrária aos prazeres desse mundo? Será que você não pode se alegrar com prazeres que Deus te dá? Claro que pode. A fé redentora, ela faz algo maravilhoso quando o Senhor nos alcança, nos regenera pelo Espírito. Ela restaura o prazer que Adão tinha antes da queda. Sabe, antes da queda, lá no jardim, o jardim do Éden era um jardim de prazeres. Por quê? Deus criou Adão e Eva e colocou ele no meio de um temporal, no meio de uma devastação? Não, tinha tudo lá, tinha árvores frondosas, frutíferas, havia um relacionamento pleno de um casal, não havia pecado, não havia separação deles com Deus. Deus na viração do dia vinha lá falar com eles. Eu fico imaginando, como será que era isso? Deus não tem forma, será que era uma nuvem? Algo que aparecia e eles ouviam uma voz apenas? Como era? Mas a Escritura diz que na viração do dia o Senhor ia lá falar com eles. Então havia muito prazer, e desse prazer eles se alegravam. Mas aí o que aconteceu ao pecarem? O que fez o pecado? Tirou a alegria e o prazer em Deus, da comunhão e da presença com Deus no jardim, para centrá-los aonde? No coração do homem caído. Agora, Adão e Eva teriam alegria a partir de um prazer sem Deus. Por exemplo, o diabo disse, vocês vão ser conhecedores de tudo como Deus, quanto prazer vocês terão nisso, e eles caíram nisso. Por um momento eles acreditaram que esse desprazer diante de Deus
e o prazer diante da serpente fosse lhes trazer alegria, mas os lançou num lamaçal de pecado. E estamos nós aqui hoje. E olha, logo depois da queda, me chama a atenção um filho de Caim, Lameque, é um dos filhos de Caim. Lá em Gênesis 4,19, sabe o que ele faz? Ele começa a bigamia. Ele não quer uma esposa só. Ele toma Ada e Zilá. Ada e Zilá. Agora ele vai começar com 2 mulheres. Então veja, para Adão e Eva havia prazer na monogamia. Você, homem, mulher, deixará sua casa, se unirão e serão uma só carne. Casamento monogâmico, heterossexual. A alegria vinha deste prazer. Mas agora, depois da queda, o que faz Lameque? Não, eu quero mais uma mulher. Começa a bigamia. A redenção, o que ela faz, meus irmãos, quando ela nos alcança? Ela nos redime para o prazer em Deus. Nós voltamos a ter prazer nas coisas que Deus aprova, e daí nos alegramos. A redenção, o Espírito Santo operando em nós pela palavra, remove o obstáculo do pecado, abre os nossos olhos para Deus, para a sua glória. Nos tornamos satisfeitos em Deus e na salvação que o seu Filho trouxe. E olha o que diz o autor: a alegria para o mundo continua sendo o alvo de Deus. Claro, Ele criou tudo para a alegria e para o prazer, na justa medida que sua glória é anunciada. Há alegria, há prazer, desde que para a glória de Deus. Então esse prazer que Deus criou aponta para a sua glória. E aí, veja aí, por que o Éden era um lugar de prazer? Por que Deus não criou tudo estagnado, mecânico, como muitos dizem? Ah não, o calvinismo é determinista, é fatalista, é tudo mecânico, Deus já determinou. Nada disso. Existe a responsabilidade dos homens interagindo entre si para criar as coisas. Porque o Éden era um lugar de prazer? Por várias razões. Por exemplo, despertar em Adão e Eva a generosidade, a bondade, a providência de Deus em suas vidas. Deus deu tudo para eles. Despertar neles o sentimento de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Nós temos que agradecer a Deus. Revelar que a presença de Deus entre eles todos os dias era o seu maior prazer no jardim. Eles perderam isso quando pecaram. Quando desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim e da presença de Deus, do prazer. Lembra do Salmo 16, versículo 11? Da tua presença tem uma alegria indizível. Só havia verdadeiro prazer ali em obediência a Deus. Prazer que vinha da onde? Da presença de Deus. E a gente tem um catecismo muito precioso, o Catecismo Menor de Westminster. A pergunta 1 é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Sabe qual é o fim? Para que Deus te criou e te redime em Cristo? Para você glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então o que faz a redenção? Ela corrige o foco humano do prazer, meus irmãos. Quando o Espírito Santo vem morar em você, não é pecado um cristão desfrutar dos prazeres dessa vida. Não é. Agora, vírgula, desde que, primeiro, esse prazer não seja pecaminoso em si. Se é pecaminoso em si, sai fora. Como cristão você não vai no bordel. Como cristão você não vai ficar no boteco. Como cristão você não vai ser maledicente. Ainda, desde que você tenha consciência de que foi Deus quem providencialmente lhe deu o prazer a ser desfrutado e responde em gratidão a Ele. Lembra do texto de Eclesiastes 2, 24 a 25? Não há nada melhor aqui debaixo do sol do que desfrutar das bênçãos do trabalho, do materialismo que Deus me deu, da sabedoria e do conhecimento que Deus me deu, da mulher que Deus me deu, do homem que Deus me deu, da família, do emprego, mas desde que eu saiba que isso veio das mãos de Deus e está sendo desfrutado em gratidão a Ele, coisa que o mundo não faz. Ainda, você pode desfrutar do prazer dessa vida, desde que o prazer não cause dano a nós ou ao outro. Então não pode nos prejudicar a imagem e semelhança de Deus, e nem o outro, que também é criado à imagem e semelhança de Deus. E ainda, você pode desfrutar do prazer dessa vida como crente, se Deus é glorificado nesse desfrute. Então, esse prazer deve ser desfrutado, claro. Do contrário, soará como ingratidão a Deus, e ingratidão é pecado. Olha que legal,
não desfrutar de um santo prazer é pecado. Então, se o sexo antes do casamento, por exemplo, é pecado, é fornicação, e se o sexo com outra pessoa que não o teu cônjuge no casamento também é pecado porque é adultério, não ter relacionamento íntimo no casamento também é pecado, porque o sexo é algo que Deus deu para ser desfrutado dentro do casamento, pelo casal. O reverendo Hernandes diz isso aqui, ele dá esse exemplo. Outra coisa, não usufruir das... É claro, irmãos, desde que não haja nenhum empecilho entre o casal. Pode haver empecilhos, questões biológicas, um momento de depressão de algum deles. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. É preciso que o casal aí converse, vamos dar um tempo, vamos conversar para acertar isso aqui, acertar aquilo ali, não é? Agora, havendo possibilidade de um desfrute do relacionamento íntimo entre homem e mulher no casamento, é preciso. Para você o quê? Você não dá beira para o diabo, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7. Olha aqui, não usufruir das facilidades da tecnologia, meios de transporte que Deus deu pelo homem, pela graça comum. Algumas seitas, elas se enfiam no meio do mato e elas não querem nada com internet, com meios de transporte, com tecnologia nenhuma. Veja, isso é pecado, é um ato de ingratidão, porque Deus dá, pela graça comum nele, capacidade ao homem para empreender a cultura, para que eu e você vivamos cada dia melhor. Então, se você fala, eu não quero isso, você está sendo ingrato, e a ingratidão é pecado. Não se alegrar com a revelação natural. Gente, tem flores que são tão coloridas que enche o olho d'água. Que coisa maravilhosa! E ouvir o coraçãozinho de uma criança, então, no ultrassom de uma mãe, aquele coração ali com 8 semanas, 10 semanas, um ponto que já pulsa. Como não engrandecer a Deus naquele momento? Um pôr do sol, como eu vi ontem, voltando da casa do meu sogro no final da tarde, o céu estava cheio de nuvens, e aquele sol alaranjado, e aquelas nuvens ganharam aquele colorido magistral. Que coisa linda! Como você não se voltar a Deus e falar, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo isso? Quem não faz isso é ingrato diante de Deus. Então isso vai te levar a ter um prazer que vai te alegrar. Então é possível o crente desfrutar dos prazeres nessa vida. E desse prazer é possível vir essa alegria verdadeira. Olha o que diz o autor: é sabedoria reconhecer que a verdadeira felicidade, o doce fruto da devoção a Deus, procede da santidade. Olha o que ele está dizendo. Quem vive para a glória de Deus nesse mundo, vai desfrutar dos seus prazeres para a glória de Deus, não de maneira mundana. Então o cristão pode desfrutar dos prazeres deste mundo, claro, agora, desde que promova a glória de Deus. Você está sendo chamada para desfrutar de alguma coisa? Primeira coisa, tem que acender uma luz vermelha na sua cabeça. Isso aqui é pecaminoso? Isso aqui está promovendo a glória de Deus? Isso aqui vai edificar a minha vida? Vai abençoar o outro? Então, meu irmão, você pode desfrutar daquilo. Se é pecaminoso em si, se não traz glória de Deus, se não te faz mais parecido com Jesus, não te edifica, sai fora. Sai fora disso, porque é algo que Deus não aprova. A religião vida mansa, como a gente tem visto aqui, a do spa, saúde pela água, né? Ou serviço personalizado de atendimento, o conceito novo de spa, não se preocupa com a glória de Deus, o que promove santidade e mudança de vida no adorador, mas tão só em conduzir o seu cliente, eu ponho entre aspas aí, porque é um cliente, ao desfrute de uma vida confortável e sem o peso da cruz, vida de obediência a Cristo. No final, isso tem frustrado muitas vidas nessas igrejas aí, da religião vida mansa. Por quê? Porque a vida real, meu irmão, não é tão doce quanto pregam, não. A vida real é cheia de espinhos, e para lidar com eles, é preciso estar vivendo para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. Senão, sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece com essas igrejas hoje, que são templos de entretenimento? Eles estão batalhando, mascarando toda a dor e vivendo num prazer intenso, sem luta pelo pecado, sem pagar o preço pelo discipulado do Senhor. E eles têm momentos de alegria, uhul! Mas enquanto dura isso? Porque essa alegria está condicionada ao prazer da circunstância que eles experimentam. Quando eles perdem o emprego, problemas sérios do casamento e com filhos, vem um diagnóstico de uma doença terrível que eles têm que tratar.
muitos deles, sabe o que eles fazem? Abandonam a igreja nessa hora. Cadê a alegria? Não tem comunhão verdadeira com Cristo, não tem comunhão com o Espírito. Vivia alegre porque a situação era alegre, porque o prazer era alegre, mas nunca desfrutou da verdadeira alegria, que tem aquele que tem o Espírito Santo comunicando ao coração dele. Como Paulo, preso, mas se alegrando. Isso é uma loucura para essas igrejas. Eu não sei como é que eles pregam um texto daquele lá, de Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas ele está preso. A situação não dá prazer. E como ele se alegra? Porque a vida dele está na mão de Deus, na mão das promessas de Deus. Porque a alegria dele, irmão, faz ele olhar para além da situação daqui. Ele está preso, mas os olhos dele espirituais não estão ali naquele quarto algemado a um soldado romano. Está entendendo? A diferença entre prazer e alegria verdadeiro. Que coisa maravilhosa. E daí a gente já pode concluir. O mundo quer desfrutar de um prazer sem Deus, sem levar em conta a vontade de Deus no desfrute da vida. E isso tem produzido uma geração escravizada pelo diabo e pelo pecado do próprio coração caído, em busca de uma satisfação autocentrada a todo custo. Isso gera, sabe o quê? Consumismo. Você é feliz pelo que você tem, esse mundo sem Deus diz, não pelo que você é. E você deve encontrar felicidade naquilo que Deus te fez em Cristo. Alguém remido pelo sangue dele, salvo. Outra coisa que tem gerado o exibicionismo. Gente, as mídias estão cheias de tanta porcaria. Então o cara vai viajar, ele tem que tirar foto do início da viagem até o último segundo para mostrar para todo mundo para onde ele foi, o que ele está comendo, a roupa que ele comprou, quem ele começou a namorar, quem ele deixou de namorar, qual é o trabalho dele, ele passou na faculdade com nota tal. Exibicionismo muitas vezes. Terrível isso. Isso tem produzido o quê? Uma geração escravizada por isso. Você pode usar as mídias, eu uso, mas tem que ter sabedoria. Você tem que encontrar ali um prazer que promove a glória de Deus no uso da mídia, e não a tua glória, e não a tua satisfação, e não você querer ser revelado aos outros. Olha como eu sou bom. Então você está dando uma marmita, ele tira uma selfie entregando a marmita para alguém. Misericórdia. Que bobeira isso. E as pessoas estão entrando de rodo nisso aí. Outra coisa que tem promovido esse modo de desfrutar do prazer do mundo sem Deus, uma segregação social. Hoje em dia as pessoas são zumbis. Quantas pessoas eu vejo andando assim, elas não sabem nem onde elas estão indo, onde elas estão pisando. Está tendo muito acidente, atropelamento por conta disso. A pessoa fica pega ali, acidente de trânsito, e ela está se isolando da verdadeira comunhão, de um momento como esse, um momento tão simples, que nós estamos juntos, fisicamente, de maneira realística, não como um avatar nas mídias, vivendo uma vida que não existe. Então isso está gerando também essa questão de desfrutar dos apelos do mundo, para a gente ter um prazer sem Deus, um prazer que não promova a glória de Deus. Isso está trazendo um ostracismo, um isolamento. A pessoa está fechada em si, está banida do mundo, está fechada nela. O que a Bíblia nos ensina, irmãos? O prazer foi criado por Deus para a glória dele. É aí que a gente vai se alegrar, quando a gente desfrutar desse prazer. Deus não quer que desistamos do prazer, da alegria. O crente não é um povo melancólico, derrotista, nada disso. O crente é quem mais pode se alegrar no mundo. Ele conhece o prazer verdadeiro. Deus quer que nós desfrutemos do prazer, da alegria para a sua glória. O que só será possível quando vivermos essa vida em obediência a Ele, segundo a sua palavra. Não tem outro jeito. O pecado nos afastou de Deus, da palavra de Deus. E Ele quer que a gente desfrute dessa vida firmado nele agora. Se alegre, tenha prazer nas coisas dele, que Ele possa se alegrar conosco, na nossa alegria. Em um mundo manchado pelo pecado, sob as rédeas do diabo, demônios, os anjos que caíram com ele, sujeito ao nosso próprio coração, preste atenção, o prazer e a alegria plenos são impossíveis. Não caia nessa, nos apelos de um mundo. Tenha isso, porque agora você vai ser feliz com isso. Usufrua disso, porque agora você vai ser feliz. Caia, não seja ingênuo diante desses apelos.
Isso é um doce devaneio, uma ilusão que a cultura sem Deus tenta plantar em nós o tempo todo. Quem já não viu outdoor daquela família perfeita? Um homem e uma mulher perfeitos, com uma criança linda, de olho claro, uma casona atrás, como se aquilo ali em si fosse dar alegria plena. Não dá. Muitos estereótipos de beleza. Então, a cultura estética planta determinado padrão de beleza. A mulher e o homem que não se encaixa naquele padrão, dizem eles, você está incompleto, você não pode ser alegre. Você tem que se encaixar nesse padrão. Fininho, barriga, tanquinho, academia. É uma vida que não existe. Não é a vida real das pessoas. Eu faço academia também, mas eu não confio nela para minha alegria. Eu sei que se eu pegar uma gripe, 4, 5 anos de treino, vão embora em 2 semanas. Em 2 semanas de gripe você perdeu todo o seu condicionamento, meu caro. Começa a crescer a barriga de novo. Mas um mundo sem Deus tenta botar esse tipo de alegria a partir desses prazeres. E você quer ver uma coisa? Olha aqui. Olha aqui, eu achei algumas coisas, O mundo vende uma felicidade barata, meus irmãos. Olha aí, hoje é dia de comprar felicidade. Um lanche. Olha a Coca. Abra a felicidade. Os marqueteiros são terríveis, né? É gostoso tomar uma Coca. Eu não posso tomar, às vezes eu tomo uma 0, né? Eu sou pré-diabético, às vezes uma 0 geladinha é gostoso. Mas, gente, aquilo é a felicidade? Será que alguém acredita nisso? Olha isso. O mundo vende uma felicidade que não dura. Olha o que eu achei. O seu Jorge, né, tem uma música, fala assim, felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Ok, que bom que é. Ser alegre num relacionamento. Mas isso está ligado a ter uma pessoa? Então a felicidade é isso, não tem mais nada. Olha o outro ali. A vida é muito curta para não se permitir viver uma grande felicidade. O que é isso, hein? Eu queria que ela me definisse, está indefinido. O que é uma grande felicidade? Prazeres, alegria de um mundo que não conhece o Evangelho. Não conhece Deus, gente. Se apega a coisas que passam, efêmeras. E vocês sabem que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem um ranking da felicidade no mundo. Os países que são mais felizes no mundo. Existe esse ranking. E eu fui ver o ranking de 2025. Sabe quais são os países mais felizes do mundo? São aqueles que têm o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Está lá nos países nórdicos. Lá no extremo norte, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia, país mais ateu do mundo, a Suécia. E na Noruega. O que é pregado lá, nesses países? Tem um psicólogo, ele está muito famoso agora, ele tem um método, chama psicologia positiva. O que ele analisa para determinar o conceito de felicidade de um povo? O que essas pessoas têm que ter para se sentirem extremamente felizes? Hábitos e atitudes positivas na vida pessoal, profissional e nos relacionamentos. Então ele diz assim, pessoas que têm uma atitude positiva diante da vida em si, diante da vida com as pessoas, diante da vida nos relacionamentos, diante do seu relacionamento com o trabalho, aquelas que são positivas ao extremo, esses países nórdicos, elas são felizes. Olha alguns índices que eles analisaram nessas populações desses países. Fatores de bem-estar da população: renda per capita, quanto cada um ganha, expectativa de vida saudável, um apoio social, sentimento de liberdade, generosidade dessas pessoas, percepção da corrupção. São fatores que, aliados a uma atitude positiva de vida, levam essas nações a serem felizes. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa, preste atenção. Enquanto eu fazia isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, tudo isso, você ouve falar de Deus em algum momento? De evangelho em algum momento? De vida espiritual satisfeita? Não. Aqui fala, sentimento de liberdade. Que liberdade? É a que Cristo te deu? Das suas obras pela obra dele? Certamente que não. Inclusive a Suécia é o país mais ateu do mundo. Meus irmãos, o mundo vende uma felicidade
desconectada de Deus e firmada nos homens. E esse índice de felicidade aqui, mundano, antropocêntrico, centrado no homem, está a provar isso. Novamente, é uma felicidade ligada a um prazer, porque esses países, eles estão lá no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Não há necessidade, não há desfavorecidos, todo mundo ganhando bem, todo mundo bonito, pele clara, olho claro, é tudo lindo lá. Novamente a gente vê, é uma alegria, uma felicidade que está ligada à circunstância. Pega essa população e joga ela lá no meio da África. Eu fiquei pensando, joga essa população aí, ó, lá do supra-sumo, no meio da África, lá na Índia, na beira do Gange, onde eu vi gente lá beber água daquele rio onde cadáver estava boiando, escovar o dente ali porque é um rio sagrado para os hinduístas, tem um espírito ali. Bota essa população lá, no meio de uma situação desprazerosa, e você vai ver se permanece a mesma alegria. A alegria proposta pela Bíblia é diferente, irmãos. É uma alegria que faz você ir adiante quando a coisa está caindo ao teu lado. Entende? Esse é o ponto da aula. É isso que nós precisamos aprender e caminhar nesse mundo. Alegria e prazer segundo a Bíblia, a revelação de Deus, só podem ser desfrutados nessa vida, em conexão com Deus, a partir da redenção, e mesmo assim, na perspectiva humana, de modo parcial, claro, em razão da presença do mal em nós e entre nós, prazer e alegria que só serão plenos na glória. Pedro fala isso, né? Não vou ler esse texto, 1 Pedro 1, de 3 a 9, Pedro escreve para uma igreja perseguida, uma igreja que não está tendo prazer em viver para Cristo, mas ele diz para ela, ó, há uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, para vocês no céu. Se alegrem aqui, mesmo enfrentando tribulações. Cristo voltará e trará uma consumação plena na vida de vocês. O cristão enfrenta o problema aqui olhando para frente, se alegrando lá na frente. Ele não é ingênuo com propaganda, que vem de uma alegria, ó, superficial, que dá dó. E dá para fazer algumas aplicações rapidamente. Você foi ressuscitado dos mortos para servir ao Deus da alegria e do prazer. Deus, o nosso Deus, é o Deus da alegria e do prazer. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Desfrutando de tudo que vier na tua vida, na presença de Deus e para o louvor da sua glória. Chame Deus para desfrutar de um prazer, e o Espírito Santo dele vai confrontar esse prazer, se ele é santo ou não. Quando você for desfrutar de algum prazer aqui, Senhor, vem comigo, Deus. E aí você vai sentir alegria, um desfrute mesmo, se isso for aprovado por Deus. Se não, o Espírito Santo vai te constranger ali, vai dizer, sai fora disso, rejeita isso aí não tem a minha aprovação. Então, diante de prazeres que a vida te oferecer, olhe para a motivação deles. Por que você quer desfrutar disso? É para a glória de Deus? Olha o resultado deles. Esse prazer é pecaminoso em si? Abandone. Promove a glória de Deus? Beneficia o próximo? Desfrute com moderação. Por que com moderação? Porque até um prazer vindo de Deus pode se tornar um ídolo na tua vida. Então agora você vive para esse prazer. Senhor, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho lá na floresta, e agora eu entendi, e agora eu vou viver na floresta. Não quero mais comunhão com a tua igreja aqui, não quero mais o culto nem nada, eu vou viver na floresta. Veja, este prazer que está ali buscando alcançar outras pessoas pode se tornar um ídolo na tua vida, e você agora vive na dependência de fazer isso, de modo que o dia que chove você não pode sair para evangelizar na floresta, você fica em casa triste, não tem alegria, entende? Como esse prazer pode se tornar um ídolo também, então até o prazer, gente, na presença do pecado, nós temos que tomar cuidado, porque senão ele se torna um ídolo também na nossa vida. O quanto você corre atrás dos prazeres, é outra coisa para a gente pensar. Será que é o seu alvo todo dia? Então eu quero viver para ter prazer, para a glória de Deus, para eu me alegrar. Se eu não tenho prazer, eu não me alegro. Se tornou um ídolo. Vida hedonista e autocentrada da religião do pecado. Viva para o desfrute, é o que eles pregam. Vive para ter uma vida cristã confortável. Deus te fez para você ser feliz. Você não precisa sofrer, você não precisa ficar doente, você não precisa ser pobre. Deus te fez para a tua felicidade, para a tua alegria, rapaz. Negue toda dor, mascare tudo e vá viver para a tua tranquilidade, para uma vida confortável. É o que os templos do entretenimento pregam. E estão cheios porque as pessoas querem isso. Elas querem ser enganadas. Elas não querem ouvir a verdade.
Você é grato a Deus pelos pequenos prazeres no dia a dia, ou você é um sonhador à espera de grandes prazeres em tua vida? Isso é outra coisa. Você vai conseguir se alegrar, sabe quando? Quando você olhar para um copo de água limpa diante de você como um prazer enorme quando você está com sede. Quando você olhar para a gasolina que teu carro tem, que Deus te deu pela provisão do teu trabalho honesto, e conseguir agradecer a Ele, você vai se alegrar. Senhor, obrigado, porque quantas pessoas andam a pé, o Senhor me deu esse carrinho aqui, obrigado, Senhor. Entende? Prazeres no dia a dia, pequenos, que vão te alegrar, porque você vê a providência de Deus. Ou será que você está esperando algo grande? Tem pessoas que esperam grandes coisas, elas não se alegram antes elas veem um milagre enorme. É quase como elas quererem ver Jesus descer do céu, na presença delas. Outro dia eu visitei uma família que veio um tempo na igreja e agora se afastou, e uma pessoa me disse assim: ah não, mas eu estou esperando Deus falar, eu falei, mas você quer Deus falar como? Como você quer que Deus fale com você? Você quer que Jesus venha aqui? Só para você? Ele está mandando a igreja dele, os servos dele, a palavra dele, por meio do Espírito falar com você. Abre o olho, abre os ouvidos espirituais. Temos que começar a reconhecer e se alegrar nos pequenos prazeres do dia a dia. Olha aqui, ó, moral da história, irmãos, o último slide. Olha aí, preste atenção nisso e grave isso. A alegria e o prazer nessa vida é resultado de uma vida de obediência a Cristo em sua palavra. Então, ó, não corra atrás da alegria e do prazer como um louco desvairado. Sirva a Deus na tua vida. E sabe qual é o resultado? A alegria e o prazer em tudo que você fizer. É totalmente o oposto. Não fica correndo atrás de alegria e de prazer. Seja fiel a Deus, a Cristo nesse mundo. Compromisso com a igreja, como esses irmãos estão fazendo aqui ao buscarem ser membros. E qual é o resultado disso na tua vida? Alegria e prazer em tudo que você fizer. Esta é uma obra do Espírito Santo, irmãos. É sobrenatural. Deus vai te alegrar. Você vai sentir prazer em algo que para as pessoas é uma loucura, né? Já me disseram mais de uma vez: você é louco? Você vai para lá quantas vezes por semana? Você fazendo tudo isso, ainda trabalhando, você está doido, acumulando as coisas. Gente, é alegria no Espírito de servir a Cristo. É pelo Senhor, entende? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, servindo o Senhor, há plenitude de alegria, palavra de Deus. Na tua destra, delícias, não agora, não como a coca, como um lanche, como os países lá que estão bem porque estão numa situação confortável, mas há delícias perpetuamente. Começa agora e se estende para a eternidade. Deus tem uma alegria muito maior para mim e para você, a despeito daquela alegria que nós já desfrutamos hoje em Cristo. Mas há algo muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Isso tem a ver com o Evangelho. Quando estivermos lá na presença dEle e ouvirmos da boca dEle: muito bom, muito bem, servo bom, fiel, justo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso vai ser algo que a gente só pode imaginar hoje. Que Deus possa comunicar de fato essa alegria plena em Cristo ao nosso coração, servindo-o nesse mundo para a sua honra e glória. Alguém quer dizer alguma coisa? Por favor. Crianças, vão com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Até domingo, se Deus quiser. Vai sim. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor nos deu de instrução na Tua Palavra mais uma vez. Alegra-nos, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, em tudo aquilo que fizermos aqui para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, que o Teu Espírito edifique a nossa vida, edifique a Tua igreja, que de fato, Deus, nós possamos sentir essa alegria que o mundo não conhece, essa alegria que vem da ação do Teu Espírito Santo em nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Continua a guardar-nos no restante deste dia. Recebe tudo aquilo que fizemos aqui na mediação de Jesus, para a glória do Teu nome. E nos prepara, Deus, para esta semana que se inicia hoje, para que possamos em todas as coisas, fazendo-as para a Tua glória, sentirmos a alegria que vem do Espírito Santo do Senhor, testificando acima de tudo ao nosso espírito que nós somos Teus filhos, filhos adotados em Cristo Jesus, para a Tua glória.
Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo aos irmãos. Que Deus os abençoe.